Olá pessoal, estou passando aqui para te entregar uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje a palavra que nós iremos meditar está no livro do segundo escreveu Mateus, capítulo 14, nos versos 22 a seguir. Meus queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ordena aos seus discípulos para que entrasse dentro do barco e atravessasse do outro lado. Na sequência, Jesus ele se despede da multidão e sobe ao monte para orar e agradecer a Deus por mais um dia de milagres e prodígios que ele fez por onde ele passou. A Bíblia vai dizer que ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão. E ali ele subiu ao monte para que agradecesse ao seu Pai amado por tudo que tem feito em meio da sua pessoa. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho pelo qual onde os discípulos já estavam dentro do barco, eles se depararam com uma grande tempestade. E é sempre no meio do caminho que nós teremos 2 opções. A primeira opção é você voltar para trás e ficar frustrado por não ter conseguido caminhar e percorrer a segunda parte, que era atravessar e chegar do outro lado. A segunda opção nós temos é que você deve confiar na promessa, na palavra liberada que Jesus fez através dessa passagem. Entre dentro desse barco e atravesse do outro lado. Não importa o que vai acontecer no caminho, não importa o que vai surgir no meio do caminho, você tem que lembrar que você está debaixo de uma promessa, e a promessa é que você vai conseguir chegar do outro lado. Mas no meio do caminho a Bíblia vai dizer que se levanta uma grande tempestade, ondas fortes, ventos fortes, e começam a assolar o barco dos seus discípulos. E nós bem sabemos que os discípulos que estavam ali eram discípulos experientes de pesca em alto mar, como Pedro, Tiago e João. Mas eles ficam assombrados, pensam que vai ser o último dia das suas vidas. Mas de repente, aquele que enviou a promessa, ele começa a sondar os corações. Vê que os discípulos estão lutando contra a tempestade. Vê que os discípulos eles tentam chegar no objetivo que é atravessar do outro lado. Mas as suas forças estão acabando. A força da natureza vem consumindo a força dos braços dos discípulos. E eles começam a se desesperar e pensar que eles vão morrer. E quando eles pensam em desistir, pensam que não vai haver mais condição nenhuma de conseguir chegar do outro lado como Jesus havia dito a eles, eles se deparam com um vulto que vem andando sobre o mar. Porque é nessa hora que Jesus sempre aparece, nas horas de dificuldade da nossa vida, nas horas que as nossas forças materiais não têm mais condições de lutar por aquilo que nós sonhamos e desejamos. É nessa hora que as forças nossas é caída por terra, que a nossa mente esquece de todas as coisas e pensamos que é o fim, aonde o nosso coração, juntamente com a nossa alma, se desespera. É nessa hora que Jesus vai te surpreender. Assim como Jesus surpreendeu os seus discípulos andando sobre as águas, andando sobre aquilo que estavam assolando, amedrontando os seus corações, e ele vem caminhando. E quando seus discípulos olham, ele vê um vulto e pensa que é um fantasma, porque eu sei como é difícil reconhecer Jesus no meio das tempestades. Eu sei que é difícil acreditar que Jesus está conosco no meio da tempestade. Eu sei que é difícil olhar para o céu e não enxergar o brilho da glória de Jesus. Mas é nesse momento que Jesus prova a nossa fé. É nesse momento que nós não temos que olhar para as dificuldades, da tempestade, dos mares enfurecidos, mas nós temos que olhar para a promessa. E a promessa sempre será maior do que toda tempestade se levantada sobre a nossa vida. E Jesus, ele vem caminhando e os discípulos começam a perceber que é um caminhar diferente, que eles já conheciam esse caminhar. E Pedro, ousado, pergunta: Mestre, se é você, fale conosco. E Pedro, ouvindo a voz de Jesus, ele acalma o seu coração, pelo qual onde Jesus diz: sou eu, não temas. E Pedro, ele faz uma proposta para Jesus, dizendo: mestre, se é tu realmente, permita que eu vou ao encontro ao Senhor. E Jesus disse: vem viver uma nova experiência.
Vem viver aquilo que homem nenhum viveu até hoje, que é caminhar sobre as águas. E Pedro então coloca seus pés sobre as águas, seus pés são firmados sobre as águas, sobre a palavra de Jesus, e ele vai caminhando sobre as águas de encontro com Jesus. E quando Pedro está a poucos metros para tocar na pessoa de Jesus, há uma dúvida que invade a sua mente, assola o seu coração, a dúvida de acreditar realmente que ele está andando sobre as águas. E a Bíblia diz que ele submerge as águas profundas. E desesperado ele pensa que vai morrer, mas Jesus está do lado dele, vai caminhando, pega Pedro pelas mãos e coloca ele de pé novamente e diz para Pedro: por que duvidaste, homem de pequena fé? Eu quero te dizer com isso que você não pode nunca duvidar do poder de Jesus sobre a sua vida. Você não pode deixar a dúvida tomar conta do seu intelecto, do seu coração, porque a dúvida vai fazer que a tempestade seja maior do que o poder de Jesus na sua vida. Peça para que Jesus bloqueie todas as dúvidas. Peça que Jesus tire todas as dúvidas do seu coração para que você viva o sobrenatural de Cristo. Eu não sei se você está no começo, no meio ou no fim dessa tempestade. Eu só sei que Jesus está vindo de encontro com o seu socorro. Eu só sei que Jesus está vindo de encontro com a tua vida. O barco simboliza a nossa vida. E a Bíblia diz que quando Jesus ele pisa dentro do barco dos discípulos, a tempestade acalma, a tempestade cessa. E assim vai acontecer na sua vida quando você acreditar que o Senhor é Deus da sua vida. É nos momentos mais difíceis que Ele vai provar que Ele é Senhor da nossa vida. É nos momentos de dificuldade, das maiores tempestades que vêm sobre a nossa vida, que Jesus vai provar que Ele é o nosso Deus. Até aquele momento, os discípulos conheciam Jesus que curava enfermos e que multiplicava pães e peixe. Mas naquele momento ele conheceu um Jesus que os ventos e os mares enfurecidos respeitam o seu comando e a sua presença. Eles conheceram um Jesus que acalma a tempestade. E se essa tempestade está vindo sobre a sua vida, ou se já chegou sobre a sua vida, é para que você conheça um Jesus que você ainda não conheceu. É nos momentos de mais dificuldades da nossa vida que nós reconhecemos que Ele é Cristo, o verdadeiro Cristo das nossas vidas. Não desista. Você está debaixo de uma promessa. E a promessa não foi homem quem fez. Foi Jesus. E você vai chegar do outro lado. Custe o que custar. Você vai chegar do outro lado. E não vai chegar sozinho. Jesus vai entrar dentro do teu barco. Jesus vai acalmar essa tempestade. E vocês vão chegar juntos para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e até a próxima. Pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, inscreva no meu canal, dá um like. Toda semana vai ter um vídeo novo falando um pouquinho da pessoa de Jesus Cristo. Conto com você e divulgue a pessoas que precisam ouvir essa palavra. Um beijo no coração de todos.